Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o J. Borgonhoni, ao meu lado Francisco Scorsin, e leia o livro Universo em Desencanto. Cara, será que funcionou aquilo? Será que vendeu pra caralho aquele livro? Ou todo mundo falou, meu Deus do céu, que pira é essa, velho? Vou ler o cacete. Eu acho que deve ter gerado uma certa curiosidade, né? Por causa do Tim Maia, mas também... Eu não sei, né, cara? Eu fico pensando assim, de repente o cara muda, vem com uma parada daquela. Pá, ele era meio loucura. Como é que é o nome do jeito? Arlindo. Esse que é o negócio, né, cara? Oxo brasileiro, com os nomes brasileiros, não orna, né? Arlindo Souza. Cara, mas sabe a questão assim, de onde é que o Oxo vem? Vem da Índia? Da Índia, enfim. Será que Oxo na Índia não é um nome meio tipo, é um nome ruim também? Não, acho que não. É que aí a Índia você tem a mística do negócio. Já espera que seja assim. Você vem do Brasil, puxa, mulher brasileira. Já tem um troço erotizado em cima da mulher brasileira muito grande quando você sai. É verdade. Né? O homem brasileiro já acha que você sai fazendo embaixadinha no avião. Bola, eu acho que tem essa questão mesmo, né? Eu acho que a gente, no Brasil, você não espera que o cara seja guru espiritual, né? De uma nova... É muito estranho, né? No Brasil. Eu acho engraçado, assim... Embora tenha. Psicologia. Psicologia, né? Tem lá o Freud, Jung, vieram de Viena, Fran... Né? Tem um negócio meio assim, né? Então, né? Terceira escola vienense, logoterapia... Tem uns nomes bonitos, né? Tem uns nomes bonitos, mas você fala, pô... né? Estamos falando de Viena, né? Aí você fala da música, né? Tem lá o Beethoven, Mozart. Parece que a cidade comporta esse tipo de personalidade, entendeu? Agora no Brasil, você não imagina que vai nascer do Brasil o mais... Entende? Nome, né? O mais nome. Por isso que eu acho que o Brasil não ganha prêmio Nobel. Só que a galera fala, não, o Brasil não... que Brasil, gente. Brasil sabe jogar futebol. Como é que é o nome daquele... clima. O curandeiro lá que prenderam? João de Deus? João de Deus. Eu tô falando João de Deus, cara. John of God. Né, cara? Jean de Deus. E chega com aquela cara tipo, de garçom de churrascaria de beira de estrada, ruim, assim, sabe? Velho. Aí, assim, tipo, tem que ser muito brasileiro pra acreditar naquele negócio, entendeu? Eu gostava que eu conheci algumas pessoas que já foram lá, enfim, eu também quando Tim não Maia, tinha... Tim Maia iria. E, cara, imagine um disco chamado João de Deus. Ele ia fazer, se fosse hoje em dia. O toque do João. Mas eu já vi algumas... ia fazer uma levada. Ia ter o toque do João, uma coisa assim. Mas ia ter um groove fudido, cara. Ia. Baixo. Mas é interessante que muita gente falava isso, assim, né? Tipo, não, mas pessoas do mundo inteiro vão lá. Mas... qual a qualidade dessas pessoas? O que essas pessoas pensam? Isso atesta alguma autoridade espiritual? A pessoa que mais tem autoridade espiritual nesse mundo é crucificada, cacete. Você quer dizer então que... Porra. Mas é loucura, né? É racional. Imunização racional. Temos que desmagnetizar. É aquelas coisas assim que eu espero, né? Que a humanidade volte a ser racional. E quando contaram a história, eu falei, sério, cara? Sério que vocês foram nisso? Nisso? Tem umas coisas que as pessoas pensam hoje em dia que dá umas polêmicas do cacete. E eu espero mesmo que um dia olhem pra trás como estão olhando pro Tim Racional e falar, que pira louca, velho. Quem é que teve essa ideia? Eu volto a dizer. A desorientação tem que estar muito grande pra você comprar um troço desse. Mas eu ia falar que o problema do Tim é que não teve brother, pior que ele teve um brother. O problema é que ele tava cagando pra todo mundo, né? O problema é que é aquela coisa, só teve um brother porque o brother não ousava ser brother, né? Isso é verdade. Quando foi pra ser brother, aí acabou a amizade. Deu, meu nego. Mas falando de coisa boa, vamos falar de avisos paroquiais. Meus caros náufragos, a gente tem um aviso apenas. Na verdade são sempre dois, né? Primeiro aí se inscreve no YouTube, a gente fala essa parada sempre. A gente descobriu aí que tem 70% dos que assistem não estão inscritos no canal. Cara, essa coisa toda. Se inscreve no cacete aqui, ó. Assim, a gente não cobra ingresso, mas o que custa? O que custa, cara?
Escreve, cacete. Ajuda. Eu gosto de ser independente. Você, ser vivo, quando você tá namorando, você não tem o número da sua esposa no seu celular? Você não bota lá mãe, esposa, né, amigo, não tem. São todos os números, não tem, você não registra nada. É a mesma coisa de escrever aqui. Eu acho que sabe o que é? Essa turma, deve ser uma turma meio assim, metida, meio... Não, estudos, latim, intelectuais. E tem vergonha de seguir os náufragos. Daí o cara assiste tudo, mano. Ele não se inscreve, entendeu? Cara, eu acho que tem muito disso também. Pira, velho. Enfim, primeiro recado, tá dado. Segundo recado, segundo aviso. Dias. Que dia vai ser? 30, 31 de agosto e 1º de setembro. São 3 dias, 30, 31 e 1º de setembro. Nós faremos 3 lives sobre vocação. Tá? Hoje a gente vai falar bastante sobre vocação, a gente já vem falando um pouco sobre esse assunto, mas teremos 3 lives e nessas 3 lives a gente vai apresentar uma novidade para vocês. Aí tem coisa boa vindo, uma nova reestruturação que a gente está fazendo, a gente já vai começar já no final desse mês. Então, dia 30, 31 e 1º, vai ser de noite, né? A gente ainda está vendo certinho o horário, possivelmente às 9 horas da noite, tá? No Instagram. A gente vai fazer essas 3 lives, beleza? Então você bota aí na agenda, já fique sabendo, a gente vai avisar ainda no próximo podcast, né? Mas fique sabendo que nós teremos isso e a gente vai falar sobre vocação aí na prática, os primeiros passos para você conseguir encontrar sua vocação. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e conversar sobre isso. Certo? É isso. Fechou, né? Então agora vamos para os naufrágios da semana. Vamos lá, tudo a ver com o assunto, tudo a ver, links extraordinários hoje. Qual que a gente vai ler primeiro, Chico? Tanto faz, né? Vai dar na mesma. Então vamos lá. Primeira coisa, falando assim desse pessoal que fica recluso, liga pra polícia pra vir prender ele. Muito boa aquela cena, mas depois a gente comenta. Por favor, eremita que vive em caverna há 20 anos toma vacina contra a Covid-19. É pra imunização racional, né, cara? Eu só queria saber uma coisa. Sério, não, agora você me deu aqui um link maravilhoso. Será que a galera que não toma vacina, a galera que, enfim, é contra, enfim, essas coisas assim, eles estão usando da sua inteligência como imunização? É uma imunização racional. Mas sem dúvida alguma. É isso mesmo. É uma imunização racional. É uma imunização racional. Ai, cara, mas tá aqui, ó. Ele toma vacina. Qual é o nome dele? Panta Petrovic. Tem 70 anos e optou por ver longe da civilização na montanha Stara Planina, no sul da Sérvia. 70 anos. Há 20 anos. Não, mas daí tá sacanagem, né? Em 2020, durante uma visita a Pirote, a cidade onde nasceu, Panta descobriu que tinha uma pandemia global. Mas se ele era um eremita, ele fica visitando a cidade em que nasceu? A pergunta é essa. Se ele era um eremita, como é que ele soube que estava tendo uma pandemia? Né? Cara, você podia ficar lá, nunca saber de nada, seguir sem saber o que é máscara. É uma palhaçada isso aqui, ó. Meu Deus, cara, ele vive. Ele é mesmo. Tem um vídeo dele, cara. Tem um vídeo dele, entra no link aí Espera acabar o podcast, depois você entra no link aqui. Eu abro uma outra aba. Meu, tem um vídeo. A gente não vê as matérias. Entrevistando ele? Acho que é entrevistando. Vamos ver se. Olha, para um eremita aceitar fazer entrevistinha. Não se faz eremitas como antigamente, né, cara? Não. Tá mais, na verdade. Isso aqui tá parecendo o índio com bermuda da Adidas, entendeu? Tá muito isso aí, na verdade, se estranho isso aí fosse no Brasil, entendeu? Eu sou um sujeito com problema mental, entendeu? Morando no meio do mato, num casebre qualquer ali, porque, enfim, não consegue se virar na civilização. Pois é, cara, pois é. Tá faltando um pouco de racionalidade. Mas tem uma coisa curiosa, né? O cara tá eremita, tá ok. Então ele deve visitar de vez em quando, pegar mantimento, sei lá. Sim. Né? Mas olha o grau da histeria. Para até um eremita que para ele era tão fácil fazer o isolamento social e se ele nunca mais voltar, o cara vai tomar vacina do cagaço que ele fica. Olha o tamanho da histeria que construíram em torno do negócio. Claro que é sério, claro que tem que ser, mas o medo e a histeria foram maiores do que a pandemia. A questão do tomar ou não tomar vacina, cada um deveria, claro, né? Pelo menos deveria ter essa liberdade. O problema é isso, né, cara? É verdade. O eremita tá 20 anos numa caverna. Pra que tomar vacina, velho?
Pra quê? Ele realmente não precisaria. Ele sim está fazendo isolamento. Ele sim está Duvido que eu evitando... tenha tomado vacina pra qualquer outra coisa. Ah, nesses não. 20 anos aí, qualquer coisa. Remédio. Eu não tomo remédio pra nada. Né? Mas daí vai lá. E daí vira o coitado do eremita. Agora as pessoas vão visitar o eremita. Agora as pessoas já sabem Ninguém onde ele manda mora. dar entrevista, Ninguém né? manda dar entrevista, manda. né, eremita? Porra. Ah, não se Eremita... fazem mais eremita. Eu lembro quando eu ia lá no Mosteiro Trapista, aqui em Campo do Tenente, aqui perto de Curitiba, e tinha um eremita. O eremita ele só vinha e convivia com os outros monges, eu acho que era no Natal... Nem missa ele assistia? E alguma coisa assim. Eu acho que ele é padre, né? Então ele celebrava a missa lá. Sozinho. Mas ele faleceu. Se não me engano, esse eremita faleceu. E aí eles deixavam os mantimentos num lugar, ele ia lá, buscava os mantimentos e também vivia completamente sozinho. Santo Antão. É. Isso é eremita de verdade, entendeu? Né? Isso é Mas mesmo. enfim, falando então aí também, né? Um lado do Tim Maia tem um pouco dessa coisa meio eremita em casa. Que toma vacina. Toma vacina. Tem outra Esse coisa tipo nessa agulha. Contradição, hein? Contradições. Tem outra O Tim Maia não era um eremita de si mesmo, cara, de certo modo. É aquilo que ele fala, né? O caminhão que me atropelou tem a minha placa escrita. Exatamente. É muito bonito de se falar e péssima ideia de se ter. Mas outra coisa, assim, possivelmente Tim Maia faria isso. Mulher usa gaivotas para se vingar de vizinhos barulhentos. Heather Minshew estava de férias com a família e jogou o pão no telhado dos vizinhos, que foram acordados imediatamente. O que aconteceu foi o quê? Ela estava... uma mulher pacífica, como você pode perceber. Ela estava numa estada lá, num lugar lá, tirando férias, lá num resort. Num lugar que tem várias casinhas. E aí, na última noite, chegou uns vizinhos muito barulhentos, ouvindo música e tudo mais, né? E ela falou que os vizinhos passaram a noite inteira cantando músicas dos Beatles no volume máximo. Eu fico pensando, qual o relativo de Beatles pro Brasil? Ela tá lá, ó. Escutando tipo algo assim, brasileiro ali? no máximo. É tipo molejo. Escutaram molejo e Cidade Negra no máximo a noite inteira. Não sei o que seria o equivalente do Beatles, assim. Não, porque assim, ou então de famoso, né? Porque eu acho que na Inglaterra ninguém deve mais aguentar ouvir Hey Jude, né? Vamos ser sinceros. Certamente. Tipo assim, Yesterday, pronto. Eu já tô assim. Eu já tô assim, Hey Jude, Imagine, não sem condição de escutar. Eu só deixo tocando. Eu deixo tocando porque muitas vezes eu tô ouvindo com o Joaquim e eu falo, ele tem que aprender. Ele fica no nananá, ele fica lá meio... Se anima com o nananá. Mas é só por um motivo pedagógico. Mas pensando bem, ninguém mais aguenta, né? Ninguém deve mais aguentar aquilo lá, né? Eu não sei, no Brasil acho que seria qualquer sertanejo aí da vida. Qualquer sertanejo. Tipo Chitãozinho Chororó. O cara ouvindo. Assim. E aí a vizinha foi lá, jogou pão em cima do telhado, né? E as gaivotas foram lá e acordaram todo mundo às 6 horas da manhã. Olha que ideia boa. O legal dessa notícia é que o Tim Maia poderia ser as duas pessoas, né? Porque ele era o cara que tocava até altas horas e seria o vizinho que ficaria puto com quem faz isso e provavelmente se vingaria de novo fazendo coisa pior ainda. Ele faria isso. E aquela frase do filme assim, tem que ser uma coisa muito boa pra me acordar essa hora. Então, esse gordo folgado, ele devia ser folgado pra caralho. Ele devia. Ele tinha uma cara de pau, né? Nossa ele tinha uma cara de pau. Senhora. Meu Deus do céu. Mas enfim, temos aí, Chico, de um lado nós temos o eremita que resolveu tomar vacina. Por quê? Descubra no Globo, no Globo Repórter. E do outro lado temos aqui a vizinha que joga pão. Quem leva a boia da semana? Você sabe que a minha vontade era jogar pão em torno da caverna do eremita. Eu queria incomodar esse eremita com essas gaivotas. Mas eu fiquei com dó das gaivotas, cara. Eu acho que comeram, né, cara? Eu não sei pra quê. As gaivotas estão só no lucro, né? No vídeo, quando você entrar no link do ali, no vídeo tem a mãe falando, a tal da Heather Mitch falando, e tem uma menina do lado. Eu vou dar a boia pra menina, pra filha. Não precisa passar por esse tipo de constrangimento, né? Não precisa, né? Uma mãe dessa. Vai passar criança. Deve dar um trabalho. Depois essa criança cresce e vira eremita e ninguém entende por quê. Né? Tá. Eu só queria dar um conselho pra menina. Imunização racional, minha filha. Vai. Imunização racional.
Toda vez que eu falo imunização racional, eu ouço um solo do... Já imediato, né? Imunização. Pra mim vem as linhas de baixo do disco, cara, que é bom pra caralho. Muito bom. Mas enfim, vamos falar de coisa boa então agora. Vamos falar de imunização racional. Não perde a graça nunca. É um tema muito bom. Sabe que precisa desligar? Vamos lá então. Tim Maia. Vamos falar do Tim Maia. O Tim Maia já apareceu aqui no podcast, que é o Como Curar o Pé na Bunda, né? Eu acho que é. Foi. A gente começa com motivos. Que é uma música muito boa, né? E é engraçado quando você pega esses cantores assim das antigas e uma experiência pra vocês, meus caras que estão ouvindo aí e quer conhecer uma banda, alguma coisa assim, uma coisa que eu faço, acho que todo mundo deveria fazer. Você vai ouvir a discografia e você vai vendo quando que as músicas famosas saíram, em quais discos que elas estão, entende? Porque muitas vezes, assim, você pode ter a impressão do Tim Maia... Você escuta a coletânea, né? Você escuta a coletânea e daí você pensa, assim, que no primeiro disco do Tim Maia tinha Motivos. Não, na verdade é um dos últimos discos, né? Tipo Descobridor de Sete Mares. Fora que você descobre Do Leme ao Pontal. Exatamente. Tipo, você vai descobrindo depois essas coisas, assim, né? Tem uma história, né? E aí você ouve os primeiros... É igual o Fábio Júnior, quando a gente fez o podcast Fábio Júnior. Um dos mais longos que a gente já gravou. Mas enfim... Quando a gente fez isso, a gente vai descobrir que Pai só vem depois. Ele já era famoso, sabe? A gente já tinha uma carreira. Sim. Já era conhecido para depois gravar Pai. Sim. Porque senão a gente fica com essa impressão, assim, estourou com essa música. Não estourou, não. É a música que sobreviveu aos tempos, né? E chegaram até hoje aqui. Sim, e às vezes você vê que tem muita coisa que é circunstancial, né? Tipo um grupo com Tim Maia, Roberto Carlos e Arara do Carlos. Era pra ser os Beatles brasileiros. Porra, cara! Ali, né? E eu trouxe não, só um que estoura. Se o Tim Maia não é chato, pelo menos no filme, né? Se ele não é chato de atrás das coisas, talvez ele nunca tivesse estourado. Talvez tivesse sido mais um talento desperdiçado, seja por ele mesmo, seja pelas circunstâncias que não fizeram acontecer. Mas é legal de você conhecer a história, porque às vezes você vê ali que às vezes o cara tem uma música que ele precisava vencer com aquela para poder abrir a caixa de ferramenta do cara e tal. E também, legal assim, uma coisa que você vê daí é a qualidade e o talento do sujeito, né? No caso do Tim Maia, né? Entrando no caso do Tim Maia. O primeiro disco que a gente tem, no Spotify tá uma zona, tá, gente? Tá? Tem disco em compilação em disco. No YouTube, no próprio canal dele no YouTube também não tem todos os discos. O Tim Maia de 70, que começa... Que é o primeiro disco. Não é esse aqui, é o primeiro disco, por sinal. Não é esse? Lá. Não, acho que o primeiro é o... não, acho que é esse sim. É esse aqui, né? Eu acho. Qual que é? Não, é esse. Aí de 70? É esse. Não, ele estoura. É o que Coronel... É o que tem Cristina. Antônio Bento? É. Tá. Eu pensava... Veja o outro lá pra você ver. Quais são as músicas do outro lá que tá na... Esse aqui, ó. É 71. O outro é 70. É. O outro 70. O primeiro disco dele é 1970. O primeiro disco, então, aqui pelo menos no Spotify, tá como álbum mesmo, que é o 70, tá? Tim Maia 70. E quando você vai ouvir o Tim Maia 70... Outro problema, né? Todos os discos são Tim Maia, né? Os títulos. Por que nenhum muda o título. Por que eles não botam outro nome, né? Mas enfim. Mas quando você coloca aqui, você vê que já tem um talento do cacete. Quando você pega o 71, então, que tem é o dia da festa dos Santos Reis lá, né? Que eu acho que é o que faz bastante sucesso. Que é 70, 71. Tem isso, tem, acho que é... Você também tem o Não Vou Ficar, que é uma música que o Roberto Carlos acho que já tinha gravado. Então, assim, Não Quero Dinheiro, né? Não Quero Sucesso, é isso que eu espero. Quando você pega, então você pensa em 71 o Tim Maia lança a música. E é muito bom, cara, porque ele tem um talento desgraceira, né? Canta pra caralho. Talento vocal, um talento de ouvido, né, cara? Eu acho muito foda o ouvido dele pras coisas, cara. Porque eu vi um show ao vivo dele, né? E ele tinha uma percepção de algo fora do lugar, mas era muito imediato. Ele reagia imediatamente àquilo. Quando ficava aquelas coisas, retorno. Tipo, o cara nem na mesa, caralho, o que ele tá falando, assim? Porque ele tinha muito rápido, desafinado. Era uma coisa. Eu vi o Ed Mota falando disso. Era um ouvido muito impressionante que ele tinha. Muito pra pegar, pra tirar todas essas coisas. E o legal, se você assistir o filme do Tim Maia, né? Que conta uma história que, assim, você tem que botar aí... bote pontos de interrogação em vários momentos da história, porque tem muita
muita controvérsia a respeito o filme diz que é baseado no livro do Nelson Motta, mas quem narra é o Fábio, que também escreveu um livro sobre 30 anos de amizade, então já é meio que 2 livros, mas não diz que é dos 2. Já mistura muita coisa, tem coisas ali, principalmente relacionadas ao Roberto Carlos, que foi mais para invenção, me parece pelo visto, né, pelas respostas das pessoas que conheceram os dois, parece mais invenção ficcional, então tem muita coisa ali que se comunica com a lenda do Tim Maia, a respeito do Tim Maia, do que provavelmente com a história do Tim Maia. Então não leve muito a ferro e fogo, não. Tipo, o Tim Maia não é aquele do filme. E é difícil o Tim Maia, porque pelo que você vê no filme, ou um pouco do que você vê no filme, né, se é correto ou não, mas pelo que você dá uma pesquisada ali, coisa e tal, o Tim Maia realmente tinha aquela personalidade do cão, né? Sim, ele era uma pessoa difícil. Complicado para um cacete conviver com aquele sujeito. Porque tinha que ser tudo na maneira dele, é perceptível, pelo menos o que mostra no filme, em que meio que sobe a cabeça dele, a fama, porque ele é o cara, porque ele é foda. Antes mesmo, né? Na luta pela fama ele já demonstrava, esse cara quando conquistar... Era um negócio absurdo, né? Se ele já meio que passava por cima antes, imagina depois, né? Do estrago que ele faz. Como ele disse mesmo, assim, foi atropelado por um carro e a placa do carro tinha meu nome. Ele sempre foi o maior inimigo dele, né? Vamos dizer assim. Então tem muita coisa do filme que não dá pra levar. A história do Roberto Carlos é uma, né? A cena que ele joga lá, o sanduíche no Roberto Carlos, eu acho boa a cena, simbolicamente falando, porque o Tim Maia, ele não deixava os caras pegar o quindim dele, cara, quando ele tava comendo. Ele não deixava. Pedia, vai sobrar, dá aqui pra mim o restinho, a xepa e tal, pra mim. Pra ele jogar aquele sanduíche, cara. A raiva que ele tinha que estar com aquele negócio. E demonstra muito essa reatividade colérica, né? Típica do colérica. Faz o estrago e depois... Eu acho que a gente não precisa aqui discutir qual que é o temperamento do Tim Maia. Não há necessidade alguma, né? Nenhuma necessidade. Mas é muito... Reage pra depois pensar no que fez, né? Ele é muito reativo. Mas aquela cena não existiu, nunca existiu. O próprio Roberto Carlos disse que não, e quem conhece em volta fala assim, não, isso nunca existiu. Outra coisa que no filme não aparece, eu acho que é até mais significativo do que o Não Vou Ficar, que é a música que abre as portas, é que o Roberto Carlos insistiu com a gravadora dele, a CBS, para gravar um disco do Tim Maia. Foi um compacto que foi gravado. Acabou não dando muito certo ali, mas ele sai. O Roberto Carlos tinha um programa na televisão. Ele levou o Tim Maia para cantar. O Tim Maia cantou George on My Mind. Do inglês, aquele todo. Então, a coisa de que eram, né, inimigos, etc e tal, não cola. Fica parecendo que o Roberto Carlos roubou a música do Roberto. O Roberto Carlos roubou parasita, a música sugou o talento. Não, não foi isso. 2 toques pra você botar em um preconceito de raça. Mas fala uma batata pra isso aí. Eles tentam dar uma forçada na hora que o Tim Maia fala se foi pra cantar de Jesus Cristo, ok, né? Agora a do imunização racional não pode, né? Não pode mesmo. Porque aquela pira era muito louca. Era muito louca. E o Roberto ele diz assim, quando eles construíram o conjunto, o Roberto Carlos fala assim, não, sempre foi assim, que a nossa ideia era carreira solos. Tipo, a gente tava junto, mas a ideia era cada um seguir a sua carreira solo. Então não tinha muito aquela coisa do tá junto, daquela raiva toda ali do Tim Maia. Essa versão, obviamente, do Roberto Carlos. Não tinha, né, o desejo de fazer uma banda e um grupo e não era pra fazer os Beatles. Roberto Carlos... E daí se separaram porque o Roberto Carlos, filha da putisticamente, procurou a fama com o Carlos Imperial e foi... Não, a ideia sempre foi... Mas a dificuldade aí do Tim Maia é isso, assim, que tem muita treta, ele arranjou muita treta, sim. Inclusive depois que ele morreu, tem muita treta até hoje. Se você for pesquisar, ontem eu fiquei pesquisando, tem treta do filho, e quanto mais você pesquisa, adotivo, menos você sabe qual é a verdade. Tem 2 filmes, tem 2 filhos, né? O tal do Léo Maia, né? Hoje tem esse nome artístico, Léo Maia, e tem o tal do Carmelo, né? Qual deles que é o filho que não era filho dele? O que não era filho dele é o Léo Maia. Se não me engano, é o Léo Maia? É o Léo Maia. Que é o mais velho. Porque o Carmelo, ele... É aquele que a mãe dele cuidou daí, né? Isso. O Carmelo foi aquele que aparece no filme que ela tá grávida lá, eles estão pintando os instrumentos de branco, qualquer coisa do gênero. Então aí é o Carmelo. E aí tem umas tretas assim de tipo, o Carmelo tentou fazer com que o Léo Maia não cantasse músicas do Tim Maia. Eu não sei como alguém pode fazer um negócio totalitário desse. Do Renato Russo. Tipo assim, você não pode cantar a música do meu pai. E aí assim, você olha e fala, puta, que pau no cu. Daí eu fui ver uma entrevista do Carmelo e ele fala, cara, o que aconteceu foi que a minha mãe me abandonou com 45 anos, quem cuidou foi a minha avó, né, a mãe do Tim Maia,
E eu nunca vi essa mulher, eu nunca vi esse irmão. O convívio que a gente tinha de vez em quando é quando eles vinham do interior, lá do Rio de Janeiro, se não me engano, vinham do interior e ela vinha pedir dinheiro. Mas era um convívio muito pequeno e ficava muito claro que eu era o filho do Tim Maia. Ao mesmo tempo é assim, né, Carmelo? Teu pai não foi teu pai, assim. Enfim, tem essa treta aí também, né? Não quero dizer quem tá certo e quem tá errado aqui, mas parece que assim... A história do Tim Maia é marcada por tretas, né? É a história do colérico, né? É marcada por desavenças, é marcada por treta, é marcada por... Né? E é a história do colérico que não se emenda, né? Que não toma consciência de si. Né? O Tim Maia, se você for perguntar quem era Tim Maia, quem ele era, quem ele se considerava, meu amigo, ele não amadureceu na vida. O Tim Maia ele não amadureceu. Ele foi simples, naufrágio total, de certo modo, do começo ao fim da carreira dele. Em vários momentos, com várias possibilidades de resgate, mas depois, num certo ponto, se manteve naquele naufrágio total. Porque nessa época dos anos 80 ali, porque o filme desenvolve mais a vida dele do começo da carreira até o sossego ali, quando ele vai para a fase disco dele. Uhum. Aí depois o filme começa ali com ele reencontrando um show e tudo mais, mas só dá indícios do que era os anos 80 do Tim Maia, e depois já salta pra 98, que é quando ele morreu. Então tem um puta salto temporal no filme. O filme é mal construído, cronologicamente falando. É uma pena, né? Porque eu acho que o filme é mal construído cronologicamente falando, sim. Meio que ele volta e daí ele tem lá o show do disco, aparece aquele clássico show que ele tá com aquela roupa... Não, aquela roupa... roupa laminada, papel laminado? E depois, na sequência, já aparece ele morrendo, assim, né? Vamos dizer assim. É uma pena, mas eu acho que o filme fez isso porque não deve ter muita coisa interessante nesse meio do caminho, a não ser... Não, mais desgraça. Mais desgraça. Porque nessa época dos anos 80, eu me lembro, cara, a guri, acho que foi o quê? 85, entre 84 e 86, talvez 87 no máximo. O Tim Maia veio fazer um show aqui, no Curitiba, no Clube Santa Mônica. E aí eu morava na minha casa na infância ainda. E os meus pais foram. Os amigos e tal, Tim Maia, né? Naquela época as mães usavam casaco de Vision, uns troços de pele, que hoje em dia são tudo presa. E foram, e o Santa Mônica aqui já foi, né? Puta de um salão gigantesco, jantar, e não sei o que, banda de entrada. Então, ia ser um puta num show, assim. Era raro ter um artista que na época tava relativamente famoso ainda, ele ia ficar mais famoso até depois. Pra quem não sabe, Santa Mônica é um clube aqui, um clube de campo, clube de grande. Campo, vamos dizer assim. E os meus pais foram, cara, e no dia seguinte a mãe tava muito braba, cara, porque ele simplesmente não apareceu no show. Não apareceu. E aí a banda de apoio ficou tocando até tantas horas, o clube teve que devolver o dinheiro de todo mundo, um puta de um prejuízo, né, de comida e tudo mais. E daí depois foram descobrir por que ele não apareceu. Tava completamente apagado de tanta bebida, provavelmente droga, no quarto do hotel, e não conseguia levantar nem acordar. Eu li uma matéria que ele tinha esse problema, né, que ele não conseguia subir no show porque ele fazia o triatlon antes de entrar no show, que era uísque, cocaína e maconha. Ele usava esses três antes de entrar no show, né, cara? Ele ficava piradaço. Então ele tinha muita dessas, as histórias só devia ser isso, entendeu? Uhum. E quando você vê as entrevistas dele, tipo, no YouTube tem muito, entrevista pro Jô Soares, acho que é mais dos anos 90, e tudo mais, você vê um cara muito engraçado, ele é muito divertido, ele era meio assim, tipo, talvez seja bom pra mesa do bar, na coisa toda, mas sempre muito sozinho. Sim. Sempre muito sozinho. E aí nos anos 90, eu fui num show dele, né? Daí eu já era crescido, quando ele tava ele e o Jorge Benjor viraram um hit nos anos 90, na época eu tava na faculdade, eu fui num show no Tigo Aruanta aqui em Curitiba, lotado, eu ficava com o copo de chopp assim, cara, porque não tinha, cara. Naquela época não tinha lei, sabe, de limitação de público, você ficava, eu não tinha o que dançar, não tinha o que fazer, cara. Eu lembro, ficava assim, cara. Saudades, terrível. Cara. Eu lembro que eu fui realmente uma vez num show que eu tava com... Não tinha eu que fazer, olhei né? assim, fez assim. Exatamente, cara. Filha da puta, não tem que... Não, e não dava pra ir no banheiro, assim, cara. Se fosse pra ir no banheiro, tinha que ir embora. Eu tô ali na frente. Não consegue, é um cara. louco, cara. E aí ele começou a tocar abaixo assim, cara, mas tipo, digamos que ele tenha cantado 15 músicas. Dessas 15 músicas, ele cantava acho que uns 20% de cada uma delas. Sim. Porque o restante era o backing vocal, o outro era retorno, o outro era ele conversando na plateia e tudo mais. Daí ele dava uma saidinha, daí ele voltava, você já imaginava o que ele tava fazendo. E o show foi bom pra caralho, ele foi divertido pra cacete, tirando os apertos e tudo mais. Mas ele, ou seja, nos anos 90, nos anos 80,
era o mesmo Tim Maia, entendeu? Sim. Ele tava vivendo o mesmo tipo de vida. Então aquela cena final dele do show de 98, de certo modo, é emblemático de todos os shows dos anos 80 em diante. Ele foi aquilo dali. Né? Só que daí não tem como é que ele... Será que ele relacionava com o filho? Não foi atrás? Não mostra não nada, saber, né? Não conta-se nada Eu disso. fui procurar a história também e tem no filme a parcela da Patrícia lá, que ele fala, você vai trabalhar comigo. Ela foi a última mulher dele, né? Sei lá, a terceira mulher, se não me engano, ou segunda. E aí nem conta nada da mulher, tipo, nada. Ela fica secundária. Mesmo da família de origem dele, corta-se muito pouco, quem era o pai. Mas uma coisa que eu vi numa outra matéria falando assim que alteraram o nome da tal da Adriana, que é essa última mulher, pra Patrícia no filme, porque quem tem os direitos autorais sobre o Tim Maia é o tal do filho dele, que é o Carmelo, e o Carmelo não quis que aparecesse o nome da Adriana, botaram outro nome, não deixaram claro que ela é... Então, assim, também tem esse negócio, né? Assim, do tipo, eu acho que tem que ser aprovado pelo filho a história. Deve ter todo um... Aí tem todo esse tipo de coisa que aí a gente não entende direito. Mas é o quê? Eu acho que o filme não mostra aquilo ali, porque aquilo ali é uma sucessão de recaídas, naufrágio, show que ele vai, show que ele não vai. Eu fico imaginando aquela época, né? Vamos fazer um show do Tim Maia. Devia ser um negócio meio tipo... Não sei o que vai acontecer. Roleta russa, né? Você não vira sei ali... o que vai acontecer. Né? Você não sabe o que vai acontecer. Isso não quer dizer assim, o Tim Maia foi pra cidade. Não quer dizer nada, meu amigo. Não significa que ele vai pro teu show. Né? Não. O único momento da carreira dele em que ele tentou ser diferente foi no período aquele um ano e pouco do Imunização Racional. Só que é muito interessante porque é aquela coisa que ele parece que ele tá pra melhorar num negócio, mas pra entrar numa pira errada também, né? Então ele é um naufrágio total ambulante. É o que eu chamo de... Tem pessoas que são incontinentes, né? Você não consegue contê-las. É impossível. Nada consegue contê-las, vamos dizer assim. Isso não é legal, tá? Você pode achar que, tipo, nossa, que força da personalidade, o cu, isso é chato pra caralho. É uma pessoa que não tem limite, né? O que a gente fala de virtude, às vezes, é a prudência, né? Não tem nem a virtude da prudência mínima, vamos dizer assim. Não tem. E aí você vê, né? Ele não consegue ler um livro do negócio ali racional, vamos dizer assim, e pode ter a pira, né? Quantos artistas não tem essas piras doidas da cabeça? E tipo, beleza, tem isso aqui, como diz o cara lá, né? Se fosse uma ou duas músicas, velho, mas é o disco inteiro falando desta merda, entende? Uhum. Ele não consegue ponderar, tipo, é tudo ou nada, vale tudo mesmo, né? Tipo, é quase... Quando eu vi o nome do livro do Nelson Motta, o Vale Tudo, pra mim não me veio na cabeça o Vale Tudo ali, pode o que quiser, tipo uma suruba. Pra mim veio o MMA, entende? Sim. A vida do Tim Maia é um Vale Tudo nesse sentido, assim, né? Um MMA e do tipo, porrada atrás de porrada. Tanto que teve uma hora que eu tava assistindo o filme, e o jeito que eles construíram o diálogo, eu falei pra Paula, meu... Ninguém dá uma resposta direta pro cabra. Ninguém corta. O que você tá lendo? Não, tô lendo tal livro aqui. Ninguém corta. Porra, Tião, você é burro pra cacete, o que você tá lendo essa merda? É tudo... Né? É tudo pancada. Todos os diálogos que eles colocam é isso. Todos os diálogos, cara. Não tem um momento em tudo ele reage de modo estúpido. Tudo. Uma coisa que é legal do Vale Tudo, né? Vale Tudo é uma música que hoje em dia eu tiver que mudar a letra pra poder aceitar, né? Só não... Porque só não vale ficar homem com homem, nem mulher com mulher. Então hoje em dia é proibido você cantar um negócio desse, né? Então você tem que mudar a letra pra poder passar. O Tim Maia não sobreviveria no mundo de hoje. Porque ele, assim, sinceramente, você pode querer botar coisa do racismo, da cor... Ele ia ter mandado a merda a todo mundo. Ele ia ter mandado a merda a todo mundo. Tomara que fizesse isso. Porque é inconcebível o Tim Maia numa roupagenzinha politicamente correta. Entendeu? Defendendo a Amazônia. A não ser que o Tim Maia pegasse essa pira como ele pegou o Racional. Imunização Racional. Sim. Mas eu acho que você assista, demais já, né? Aí você assista o What Happened to Miss Simone, tá? No Netflix. Aí você vai ver o que acontece quando o sujeito ele é pego por uma... É que a imunização racional ali não tinha força não tinha força cultural, né? Era um troço muito isolado... Muito, no canto, muito brasileirinho. Né? Agora, se um artista desse pega uma ideologia mais amplamente divulgada, aí, velho, aí vai embora. Mas é verdade. Eu lembro até que uma vez eu fui tocar com a minha banda, um grito de carnaval, e aí a gente foi tocar Olha a Cabeleira do Zezé. Não deixaram? Não, a gente cantou, né? Mas daí no final o cantor foi lá e falou, deixa ele ser, sabe? Não podemos cantar, entendeu? Sim.
Atirei o pau no gato, não pode mais cantar. Deixa ele ser. Ah, a Galinha Pintadinha fez uma versão da Atirei o Pau no Gato. Uma versão com imunização racional. A imunização racional. Deve ser. Não, desmagnetizado, Chico. Desmagnetizaram o Atirei o Pau no Gato. Acaba sendo isso mesmo. Mas enfim, gente, a história do Tim Maia não vai dar pra gente, não vai. Eu até tava conversando com o Chico, não vamos fazer aqui um negócio entrar no detalhe do biográfico, mostrando música por música. A gente fez isso no Taylor Swift, né? Mas porque alguns funcionam, mas o Tim Maia... As fases talvez desse pra fazer mas nos anos 70. Mas mesmo assim, não... Porque ele é um naufrágio total, do começo ao fim. Sim. Só que uma coisa que é legal do Tim Maia é que é um naufrágio vocacional também, junto. Isso. E o legal de colocar as duas coisas é pra você ver assim, porque com artista é legal de você ver vocação, porque parece que a vocação de artista parece muito óbvia, que é ser cantor, gravar, parece que ele realizou a sua vocação. Né? Parece que ele realizou a sua vocação. Só que se você olha pra vida do sujeito, é um naufrágio total. Como é que se articula essas duas coisas? Tem uma coisa que, quando a gente fala de vocação, a gente sempre insiste, tenta trazer, mas é difícil de você não pensar dessa maneira. Você acha que a vocação é você fazer alguma coisa da tua vida. E fazer alguma coisa da tua vida, nesse sentido, o Tim Maia fez. Olha o tamanho da discografia do homem, lembrado até hoje, sendo a pessoa que foi, intratável em vários sentidos. O Tim Maia... Ele realizou. O Tim Maia realizou algo apesar dele mesmo, né? Pois é. Então dá pra dizer, ele realizou a vocação dele? No sentido de fazer alguma coisa? Parece que sim. Mas quando a gente fala que vocação é você ser quem você tem de ser, o Tim Maia foi quem ele tinha de ser? Será que era pra ele ser aquele sujeito que é retratado ali? Né? Será que com todo aquele talento, sendo um sujeito mais maduro, mais centrado, não teria feito mais e melhor? Uma coisa que é interessante a gente perceber é que ele vai, né, drogadaço pra cacete até o Racional, né? Quando chega no Racional, ele para com tudo, até cigarro, cacete, aquela parada toda. A qualidade musical... Quando você ouve o Racional, cara... Musicalmente Meu Deus do céu, cara. É por isso que hoje em dia faz tanto sucesso o Racional e tudo mais. É muito bom, mas é muito foda. É muito bem construído. É tudo muito bem construído. A gente até vai terminar o podcast, já aviso aqui com bom senso do que tá no Racional. Que é do disco do né? Que beleza. Puta, é tudo muito bom, né? É tudo muito bom. Ou seja, ali você começa a ver que, pô, já para com essa coisa do artista. A coisa do artista ser a droga, né? Tipo, não, a droga expande. Não será isso, mesmo não. Que é isso que expande a mente? Será que é necessário essa parada? Porque o Tim Maia mostra isso, né? Então, ou seja, quando a gente vai olhar, é um naufrágio total do começo ao fim, e o começo dele até o Racional, vamos dizer assim, que é a primeira pernada da carreira dele, você percebe que é tudo muito intuitivo, né? Então a vocação... Às vezes, principalmente do artista, ela nasce nessa coisa meio assim, tem uma vontade de fazer e encontra meios e faz, né? Assim. É expressividade pura, né? Você tem que expressar. De alguma maneira, você tem que fazer a autoexpressão. Ali, nesse começo, a gente pode pegar os primeiros discos separado do Imunização Racional por conta dessa mudança existencial dele. Mas você não vê uma diferença musical ali tão radical, vamos dizer assim. Não, você mantém um certo estilo até parecido. O que você tem é uma qualidade musical sonora no Imunização. Não é o nome desse, né? É esse o nome do disco? Não, é o nome? Racional 1. Racional, volume 1 e volume 2? Tim Maia Racional é o nome. Então tá bom. Então, quando ele chega ali, você tem essa pira diferente nas letras. Musicalmente você não tem uma diferença muito grande, mas você tem uma qualidade de som, de toque, de composição, que é superior ao que vinha sendo feito antes e que ele não consegue fazer depois também. E parece óbvio que é pelo que ele faz, ele ficou limpo. Quando ele ficou limpo, a voz dele, mesmo as composições, porque às letras ele pega o livro do cara, né? Ele meio que transcreve o livro do cara pra fazer as letras dele. Tá? As letras são uma pira. Mas eu acho que o bom senso, a letra não é. Não, aí tem coisa que é composta, mas o cara ajudou também lá, o maluco lá, o dono da seita. Ele teve fez meio que uma supervisão no negócio ali, nas coisas. Até porque, né? O negócio vai fazer uma propaganda dele, né? Então tem um troço ali musical que você vê assim, pô, e se o Tim Maia não tivesse afundado nas drogas? E se ele tivesse seguido numa linha de amadurecimento, no sentido, ok, se esse livro da pira da imunização racional, aí, Tim Maia, mas não precisa voltar pra aquela merda, cara. Aquela desgraceira de vida que você já tava se enfiando. É o que ele faz. Então ele desperdiça o talento. Uma coisa que é interessante é, pô, o cara que fez tanto poderia ter feito muito mais, porque se você pegar
Os discos que ele vai depois, assim, talvez ali 1 ou 2 ou 3, até os anos 80, talvez você até consiga dizer que ele mantém um certo padrão. Abaixo do que tinha, mas ainda mantém. Mas nos anos 80, meu amigo, baixa ali um sujeito, música de motel, de beira de estrada, que é um troço... Cara, anos 80 no terrível. Brasil, cara, anos 80 no Brasil é um troço horrível, né? Horrível. É muito ruim, tudo fica muito ruim. Eu não sei quem fez sucesso nos anos 80 no Brasil. Não, bastante alguém fez, né? Mas é só, puta, cara, é uma qualidade musical. Eu não suporto estética anos 80, acho muito ruim. A não ser que seja, enfim, feito com muita qualidade, né? Mas o Tim Maia tem uma queda em qualidade de produção mesmo, né? Sim, em qualidade e tem vários fatores. Porque eu acho interessante, no filme tem uma frase que me chamou a atenção, que é quando o narrador lá fala, né, o Tim Maia saiu lá da pira do Racional e ele não só perdeu amigos e muita gente se afastou dele, coisa e tal, mas também ele perdeu tempo, né, como se ele Uhum. Mas a impressão que me dá é exatamente essa, assim, no sentido de ele pode ter perdido tempo, visto da ideia de ele vinha drogadão, ele volta pra ser drogadão, né? Essa é a impressão que me dá de que ele perdeu tempo com aquela pira do negócio racional ali, porque, na verdade, se ele tivesse integrado isso na personalidade dele de uma forma madura, sim, aí ele não teria perdido tempo. Seria aquele sabe aquele pico do naufrágio total, aquele naufrágio total completamente diferenciado, que mexe até com a questão espiritual, que o cara sai de lá, tipo, voando, entende? O problema é que ele perdeu tempo, se a gente for ver aquela pira como algo assim do tipo que estragou uma carreira normal que ele estava vivendo. Não. Mas ele não estava vivendo uma carreira normal, ele estava cheirando, estupindo de pó. Tanto que quando ele volta, eu não sei se tem aqueles shows que ele estava tocando bateria mesmo, junto com a banda, né? Tem uns teatros, acho que ele teve tudo. Que cobrar escanteio. Ele tocava tudo, fazia tudo. Nos anos 80, o que acontece? O filme começa nos anos 80. Aquela cena ali do cara, você nunca mais vai tocar em lugar nenhum, ninguém quer você. Nos anos 80 ele brigou com todas as gravadoras. Ele estava intratável. Claro que tinha uma razão de ser em várias coisas dele, porque nos anos 80, se você for procurar os músicos relatando, tipo o Lobão, por exemplo, que é um... Né, tem uma pegada meio Tim Maia também no Lobão, né? Uma coisa meio do contra de várias coisas. E o Lobão diz, pessoal, nos anos 80 ali você tinha uma indústria musical que, né, fazia todos os discos com uma produção tudo muito parecido, tirava todo o peso de tudo, né? A gente estava até ouvindo o Vale Tudo mesmo no ao vivo, no disco a diferença de peso é gigantesca. Então ficava tudo muito, muito padronizado, muito pasteurizado naquilo tudo, e você tinha que estar dentro de um esquemão mesmo, para poder jabar com rádio e tal. Era uma época bem complicada para você ser um artista se não fosse nas condições dele. E o Tim Maia brigava, saía de uma para outra, para outra. E aí os discos foram sofrendo disso, porque vários deles aí tinha música que estava com um, não podia usar no outro. Aí tinha disco que daí começava a repetir as músicas, porque daí ele recuperava, regravava e fazia de uma outra maneira. Já não compunha, ele já começava a gravar músicas gravadas por outros. Então, tipo, o Sullivan e Massadas, que foi os caras que mais comporam música nos anos 80 ali, o Tim Maia também gravou deles. Então ele entra numa pegada nos anos 80 em que já não tem identidade própria, a não ser alguns lampejos, tipo o Descobridor de Sete Mares, quando vai tipo do Lema Pontal. Você pega algumas coisas que são lampejos. Motivo já é de... Motivo, o Me Dê Motivo, né? Acho que todas tem umas outras, mas que parece que é de outra época, mas também é dos anos 80. Tem lampejos, assim, mas se você reunir esses lampejos, dá um disco, se tanto. Dá um disco. Se tanto. E o restante vai dentro nos anos 80, ele começa a gravar bossa nova, ele entra na moda mais pela nostalgia do antigamente do que provavelmente pela obra. Não existe mais um artista que está crescendo musicalmente. Não tem um artista mais que tá evoluindo para algum lugar. E eu volto a dizer, o problema dos anos 70, né? Isso já é uma cultura dos anos 70, né? E que vai pros anos 80 e depois, graças a Deus, nos anos 90 para essa porra. Que é o artista gravar um disco por ano, cara. Uhum. O artista gravar um disco por ano. Porque é a coisa da indústria, né? Não, eu sei, mas... É a indústria. Porra, era um negócio insano, né? Teve gente que foi muito bem nisso, tipo Beatles, era um disco por ano e era um mais foda que o outro. Tem uma evolução brutal dos caras. Mas quando você pega assim... No caso do Tim Maia, ele volta e você percebe que o cara deu uma cansada, né? E daí é triste, porque daí você começa a ver o sujeito naquela definhada, assim, né? Não no caso do Tim Maia. No caso dele, uma inchada, né? Você começa a ver o ego inchando, mas você vê ali o talento, a vocação. Muito desperdiçado. Muito desperdiçado. E uma coisa que é interessante, né? Você vê que depois a Imunização Racional tem algo autoral. É muito autoral.
Por mais que a autoridade não seja dele, seja do maluco lá que inventou o troço. Só que depois, quando você vê que o Tim Maia ele vai para um negócio, tipo, é a fase disco dele. Né? Disco, tem um disco chamado, né? Disco Tim Maia. E por que ele vai para isso? É porque ele gosta daquilo? Não, porque era o que estava na moda. Né? Uma das coisas que acaba acontecendo muito com os artistas, né, em geral, é que eles são moldados pela sua época, pelas modas da sua época. E eles erigem a moda da sua época como critério estético para julgar tudo mais. Tudo que veio antes e também, de certo modo, tudo que vem depois, se o cara fica parado no tempo, vamos chamar assim. E acontece que é uma moda. É uma moda. E aí o artista que ele simplesmente vai na moda, ele vai perdendo a sua identidade. Então, a característica que é principal do Tim Maia é a integração daquela música do soul music, da coisa da Jovem Guarda, meio do rock do comecinho, até uns certos regionalismos aparecem ali no começo, mas ele vai integrar tudo lá nos Estados Unidos, e depois quando volta, você vê que é a segunda pele dele. O disco Racional é muito Tim Maia naquilo tudo. Depois você vai ter essa presença ainda ali, mas embalada dentro do negócio. Não, agora é mais disco music, música pra dançar. E aí vem a fase romântica. Aí vem a fase romântica. É um saco, cara. E essa fase romântica? Vem, o Me Dê Motivo já é dessa fase, entendeu? Já entra nas coisas, essas baladonas melosas. O mesmo aconteceu com o Roberto Carlos, cara. O Roberto Carlos vai com um disco bom até mesma 84, não lembra que a gente falou? Sim. Até 84. Sim. Você consegue ter algum Roberto, depois entra numa puta de uma... entra de um tem negócio cadê a música que eu queria aqui? Tem uma música que é um disco que saiu em 89, acho que é aquele, o América lá. Somos América. Somos América. Mas é uma música feita por outros compositores para bem antes, lá para 81 e 82. E é uma letra que representa muito o caminho do Tim Maia. A música é muito ruim, tá? Eu acho muito ruim mesmo. Mas vamos tocar. Não vamos nem tocar. Mas ele mesmo diz assim, ó. Amiga, o meu passado você conhece, muitas vezes você se esquece que agora no presente tenho tanta coisa para contar. Estou tão só que às vezes me perco, tua palavra será o meu acerto, preciso agora de você um pouco mais. Sempre precisando de alguém, né? Ele não sabia ficar sozinho e também não conseguia ficar junto. Aí a segunda parte da música que é o melhor. Amiga, você se lembra como eu era antigamente? Um cara puro, sem maldades, mas esta gente me fez assim, tão só sem um direito sequer. Sem direito sequer porque os anos 80 ele brigou com o gravador o tempo todo. O filme mostra que ele ficou sem apoio, sem ninguém contratava ele. Ele ficou numa sinuca de bico mesmo. Aí ele segue. Amiga, virei escravo dos sucessos de hoje em dia, mas ninguém sabe muitas vezes eu fingia, pois quem eu gosto há muito tempo me deixou. Né? Que é de certo modo, a Janaína, né? do filme que seria o amor da vida dele e tudo mais. Então muita gente considera, então, essa letra de certo modo meio que resume o que é o Tim Maia ali dos anos 80, entendeu? Escravo dos sucessos, né? Numa briga infernal, né? Como ele diz assim, sem direito sequer, essa briga que é retratada no começo do filme, quando eles vão procurar e você vê que ele está intratável, bebendo, cheirando, sem condição alguma, que não é muito diferente do que era o Tim Maia, só que agora a coisa é meio que cristalizada, né? Meio que uma derrota em vida naquilo tudo. E talvez por isso a escolha do filme seja não destacar, basta dizer que o Tim Maia é aquele ali nos anos 80 e é ele que vai morrer em 1998. Pode ter muita história entre uma coisa e outra, mas basicamente o que você tem ali, olha, naufrágio total, né, aquela coisa, a famosa curva de rio, parou ali. Parou ali e ali o que vai sendo vai se ajuntando entulhos até aquela morte triste, né? Porque quando a gente vê o Tim Maia, realmente, assim, infelizmente é um naufrágio total que ganha essa cristalização e não tem quem impeça o sujeito, né? Exatamente. Ele é um dos poucos casos que não é só que faltou um brother, tem até brother, faltou escutar, entendeu? Faltou realmente um pouco, né? Tem a coisa da época, né? Tem a coisa também da época, assim, até não sei se vai estar no YouTube, porque não sei se eu consigo gravar, mas a ideia era gravar nessa semana do Tim Maia, que é o documentário do Leonard Cohen com a Marianne, que é a musa de várias músicas dele, né, do Leonard Cohen. E é da mesma época, anos 60, anos 70 ali, nessa pira, e você vê ali que essas pessoas, esse estilo de vida matava essas pessoas. Se não, fisicamente falando, em termos de suicídio, matava todos os relacionamentos, enlouquecia os filhos ficavam largados, assim, o filho da Marianne lá teve que ser internado, pirado pra cacete, o Cohen era uma pira também na coisa toda, e você vê que era gente muito desorientada e completamente embevecida pela liberdade que se tinha dos anos 60. A famosa liberdade sem que você se comprometa e se responsabilize com coisíssima alguma. E aí as histórias são histórias assim de quase tragédia, só não é tragédia porque os caras sobrevivem. E aí quando sobrevivem, por milagre, né? Por milagre. Daí ganha uma chance, de certo modo, de
de restaurar, né? De se redimir na velhice. Vários artistas passam isso. O Johnny Cash é mais antigo que isso, mas passa por isso. Ele é o Leonard Cohen é outro que faz a mesma coisa. Vários deles, né? O Tim Maia, de certo modo, talvez, se ele tivesse sobrevivido dos anos 90, no século XXI ele talvez tivesse feito, um detox, um negócio assim, talvez tivesse sido uma velhice mais redentora do que talvez foi. Assim, talvez hoje ele ia estar, tipo, o documentário do Pearl Jam 20, né? Que o Ed Vedder fala, quando a gente era jovem, era meio... A gente fazia umas coisas meio estranhas. Quando a galera fala dele subindo nas lâmpadas lá. Nas lâmpadas lá, e o baixista, o Jeff Ament, fala assim, tipo... Cara, toda vez que ele subiu, eu pensava, acabou a banda, velho. Que merda ele tava fazendo, acabou, né? Banda, eu acho que era tudo por causa do Kurt Cobain, né? Acho que era tudo pela mimetização do Kurt Cobain. Eu acho que sim, né? Eu não sei quem vem primeiro, se vem quem que inspirou o Kurt Cobain a fazer aquelas porra, tem aquela coisa meio autodestrutiva, né? Mas é que o Kurt Cobain, o Nirvana fez sucesso antes, né? Então daí acho que os caras meio que tinham que imitar aquilo pra, sei lá, enfim. Tinha essa coisa meio do jovem atormentado, assim. Sim. Mas enfim... E o Tim Maia também é esse jovem atormentado. Mas só que era um brasileiro fazendo soul, né? Mas é dessa época que começa esse contexto. Então falta o Brother, porque o próprio Brother é igual o Tim Maia, talvez só num nível abaixo, entendeu? Exatamente. O tal do Fábio ali, tipo, ele não para em algum momento... Assim, só não tem o sucesso do Tim Maia, a grana pra ter esse orgulho. E nem o talento, como ele mesmo diz no momento lá, o Fábio. Se tivesse um trecho do teu talento, ali é maravilhoso, eu estaria feliz, mas você é o teu pior inimigo. E de fato é. A questão, cara, que fico quando eu vejo o Tim Maia é justamente esse dilema, porque a gente sempre fala aqui, quando a gente fala de vocação, né? Olha, vocação... Né? Claro, se manifesta no teu trabalho, naquilo que você faz, mas vocação é quem você tem de ser. É uma pessoa que tem que se tornar. Você tem que descobrir quem é que você tem de ser como pessoa. E o fato é que quando você vai tentar responder essa pergunta, você não consegue dissociar a pessoa daquilo que ela faz. E de certo modo você só consegue ser a partir daquilo que você faz. E com o artista é muito difícil você não ver dessa maneira. Então aí você fica num dilema filha da puta, porque conhecendo a figura do Tim Maia, ou da Nina Simone também, quem assistiu o documentário vai ter a mesma coisa. Teve gente lá, inclusive, quando fez lá o curso das 12 camadas que a gente usou, a Nina Simone, teve gente que falou, não consigo mais escutar a Nina Simone, depois que eu conhecia a pessoa dela. A Nina Simone, o Chico colocou ela na camada 9, né? Personalidade militante. Excelente aula. Pra mostrar... E aí você fica assim, e aí como é que você separa? Porque se a vocação é o cara ser o artista, ele se realizou vocacionalmente falando, então ele se tornou quem ele tem de ser. Aí você pega uns tipos como Michael Jackson, o Tim Maia, você pega uns malucos desse, tipo, sei lá, o próprio Kurt Cobain, que era... O Kurt Cobain, aquele outro maluco lá, cara, o Marilyn Manson. Nossa Senhora. Né? Eu pego, tem um aí que eu até gosto, esse moleque, né? Post Malone, lá, que tá tatuado, até tudo. Falei assim, pô, talentosos para um cacete. Cada um na sua, mas talentosos. Se realizar a vocação é você fazer alguma coisa, e a vocação deles é ser artista, então tá tudo realizado. Como é que você separa isso da pessoa? E se você separa isso da pessoa, então a vocação não é você se tornar quem você tem de ser. A vocação tem de ser, você tem que fazer aquilo que você nasceu para fazer. Uhum. Que daí seria a música. E aí a música, de certo modo, perdoaria e absolveria a desgraça da vida da pessoa. Exatamente. Se você parar pra ficar pensando muito tempo, você não vai conseguir engolir esse negócio, entendeu? Porque ou você vai jogar fora toda a obra artística porque a pessoa não presta, ou então você vai absorver os pecados da pessoa porque a obra é muito boa. Em geral acontece isso. E é por isso que quando a gente começa a entrar em contato com esses artistas velhos, né, fica mais fácil perdoar o sujeito, né? Uhum. Tipo... Não, mas é que... Porque ficou pra trás, né? Ficou pra trás, pra trás. É uma coisa que eu falo, né? Quando você é psicólogo, vai atender uma pessoa com, sei lá, com mais de 45 anos, 50, às vezes 60 anos, assim, tem muitos dramas que a pessoa não conta. Tipo, como é que foi a vida... Conta os últimos 10 anos. Ah, sim. Pra trás é... Não existe. Pra trás é namorico, vamos dizer assim. Mas é interessante ver isso, né? Pega os caras do Charlie Brown Jr. no Brasil. Pega o Chorão e o Champignon lá, tudo mais. Assim, bicho, eles se mataram. Uhum. Por sinal tem um documentário chamado Marginal Alado. Eu fiquei... Fiquei com vontade de assistir também. Vai aqui, ó. E aí? Charlie Brown. Vamos lá, entendeu? Mas você tem... Olha a quantidade de artistas cuja vida você só não diz que foi jogada no lixo porque eles deixaram a sua música, a sua obra. E o artista, a obra, ela desconecta do artista, entendeu? Não interessa se
A obra, quando ela é uma obra de arte, ela admite várias interpretações, dependente do artista. É igual o Chico falou, é por isso que você consegue ouvir Billie Jean hoje na rádio e você não tem vontade de vomitar, né? Porque por causa da história do Michael Jackson. Porque é separado. Porque é separado. Ou é só um artista regravar essa música, você não vai ter mais problema com o Michael Jackson. Entendeu? Então, e essa questão, assim, é realmente como se fosse um filho, né? Como se fosse algo desconectado do pai, né? Você pode muito bem achar um filho, um cara muito inteligente, coisa e tal, e o pai ser filho do Champinha, sei lá, pode ser filho do maior maluco do mundo, entendeu? Do maior maluco do mundo. Então, esse tipo de coisa é interessante a gente ver. Mas quando a gente olha pra pessoa, pro artista, pro cara que tá compondo ali, aí você percebe que, será que, pensando naquele homem, será que era melhor ter gravado menos disco nos anos 80, o Tim Maia, ter encontrado alguém, ter feito as pazes, ou então saído da pira racional e entrado em algum tipo de suporte espiritual? Será que se não tivesse feito algum detox, sabe? Você fica... Ou aquela coisa, né? Tipo, se a vocação é quem você se torna, então você se torna um modelo de pessoa. Sim. Quando você olha para um Tim Maia, você consegue colocá-lo como modelo de uma pessoa que você queira ser? Você quer ser como o Tim Maia? Você talvez queira gravar e cantar como o Tim Maia, mas não ser o Tim Maia. Não é nem modelo de músico, porque ele não é aquele cara assim que a vida toda fudido, mas levava muito a sério a música. Não. Não, é um sujeito que quebrava o pau com todo mundo. Ele não era nem modelo pra isso. E ele era tão talentoso e intuitivo que com tão pouco ele fazia tanta coisa. Tem um lado admirável nesse naufrágio. Mas o fato é que ele não é modelo. Ele não é modelo de nada. Mas eu gostaria de gravar. Você gostaria de ter as músicas do Tim Maia sendo o Tim Maia? E aí, se você responder sim, aí você descobre um dos temas que aparece na área das artes, que é a coisa do Fausto, a coisa faustiana, de você vender a alma ao diabo para você poder realizar a sua obra. Essa é um tema que aparece desde séculos para trás, vai ficar mais famoso com o Goethe no século XIX, vai ser retrabalhado no século XX em vários desses contextos, que é quando você vende a tua alma pro diabo. E vender a alma pro diabo é mais ou menos o seguinte, o arquétipo tá lá na Bíblia. O Jesus Cristo tá no deserto, vem o demônio, e como é que o demônio tenta o Jesus Cristo? Com palavras da própria Escritura. Ou seja, com coisa boa. Ele perverte aquilo que é bom. Como é que um artista vende a sua alma pro diabo? Ele vende, pela sua arte, ele perverte a sua própria vida, sua própria pessoa. Então é algo bom? É algo bom. Falei, meu amigo, se é para viver desse jeito e morrer dessa maneira, não vale a pena. Não vale a pena. Não é que eu falo, meu Deus, olha só, Tim Maia deixou para nós essas músicas, etc, e a gente aproveita. Eu tô olhando para a alma do Tim Maia, eu tô olhando para a pessoa do Tim Maia. Exatamente. Assim, vale a pena, Tim Maia, você, para vender a sua alma, para ser isso que você quer ser, que você quer fazer, vale a pena tudo isso que você está construindo? O próprio filme traz as respostas. Porque quando você vê, antes dele fazer sucesso, você vê que em nenhum momento no filme aparece qualquer coisa que seja de ordem, entre aspas, um chamado vocacional, no sentido de eu tenho algo para dizer, eu tenho algo para expressar com a minha música. Tem muito mais um negócio de conseguir o sucesso, de conseguir um dinheiro, de pagar a sua vida. Tem algo muito mais de luta pela conquista da sobrevivência material do que outra coisa. Esse começo me lembrou muito também quando no curso das 12 camadas mesmo, que você pega o Mozart. Mozart, Tem lá o Em Busca de Mozart, né, no YouTube. In Search of Mozart, um Que documentário. o Mozart, grande, tudo contratado. Tudo Todas contratado. as músicas dele foi contratado. Ele era um gênio, ele era contratado e ele executava aquela parada melhor possível. Não tem a relação era um trabalhador do bar, não tem aquela coisa para Nosso Senhor Jesus Cristo. Não. O Mozart, ele só no final, acho que só o Requiem que ele sabia que ia morrer, aí ele bota alguma coisa. É aí que tá. Ele é contratado, mas ele... Sim, mas eu tô falando assim, a motivação. A motivação, assim, não é a motivação. Quero expressar a beleza do mundo em forma de música. Várias obras contratadas para poder pagar o pão que tá comendo, entendeu? E o Tim Maia tinha muito disso ali no começo. O único momento em que você vê ele tentando expressar algo, que no fundo não era nem dele, mas ele estava procurando esse algo para expressar, é com o tal do racional. E aí quando você vê que quando ele encontra algo para expressar, ele começa a mudar de vida. Ele para com toda aquela droga, bebida, o cacete a 4, e ele entra, e o Tim Maia era tipo, vale tudo, ele era 8 ou 80 pra tudo nessa vida. E aí ele entra naquela pira, uma pira que era errada, que ele sai, mas ele sai também pelo motivo errado, porque ele não sai porque ele viu que aquilo ali era uma grande bobagem, a teoria toda, ele saiu porque ele viu o outro lá pegando sei lá quem, né, que não mostra também. Eu li algumas matérias do Tim Maia sobre a história dele, e diz que, enfim, não foi de um dia pra noite, de como foi,
Mas o Tim Maia foi percebendo que o cara tava de sacanagem, o cara da seita. Mas não tem um desencanto, né? Não tem. Você não O tem. universo dele uma não vai... frustração com o cara. É uma pontada, né? É tudo Não é racional. Não é teórico que faz ele entrar e sair, cara. Não é. Ele não entra naquilo. E depois parece que ele desiste de procurar alguma coisa que ele... Que é ele mesmo, no final das contas. Porque é muito triste quando você vê... Me parece que em artista é mais fácil, mas você mesmo, você é psicólogo, enfermeiro, médico, pai, mãe. Que seja. A realidade às vezes dá umas aberturas, umas possibilidades, assim. Sabe aquela hora que você acontece alguma coisa na tua vida e te chamam pra... você não quer aqui dar uma palestra em tal lugar? Daí você olha e fala, gostei disso daí, né? Tá abrindo uma possibilidade pra mim. Eu tenho que pegar essa possibilidade, sabe aquela coisa de pegar essa possibilidade e tentar desdobrar mais coisas disso. Ou então assim, tô indo num curso. Você pode ir num curso e fazer vários network, conversar com as pessoas, tentar criar alguma coisa, você pode ir no curso e ficar mais amuado. Todo mundo tem esses momentos, assim. E às vezes isso é questão espiritual mesmo, assim. Alguém te chama pra ir pra voltar pra igreja, alguém te chama pra dar uma palestra de uma coisa que você nunca deu, aí você fica meio assim, você dá a palestra, você gosta daquilo. Todo mundo passa por isso. E a gente sempre tem a possibilidade de ou alimentar aquilo, ou primeiro depurar aquela experiência, para depois ver o que ficou de bom, onde eu me reconheço, para daí ir para um caminho melhor. Ou a gente pode falar assim, tudo isso é uma bosta, né? Não devia ter saído de casa, virar as costas e voltar. Um exemplo que eu dou meu, né? Quando eu comecei a dar aula, né, de ensino religioso, dava aula de ensino religioso. Eu lembro que assim, o assunto não me agradava, né? Não que a religião não me agrade, mas o assunto de dar aula de ensino religioso. A turma não me agradava, que eram as crianças de 5ª ou 8ª série. Eu duvido que agrade muitas pessoas. O lugar, o horário, mas eu gostava de estar no papel de dar aula, e principalmente essa coisa de dar a aula e chamar e fazer a troca e tentar envolver as pessoas, né, pessoalmente ali, né? Eu falei, isso é legal dentro de uma situação que tem 18 pontos negativos, vamos dizer assim. Mas em um ponto, que é isso aqui, eu gostei. E isso eu vou guardar pra mim, né? O que acontece com o Tim Maia? Quando ele vai ali, quando tem aquela frustração, que pra ele deve ter sido gigantesca, porque é um cara, como diz mesmo a Janaína na história, nunca pensou bosta nenhuma, não acreditou em nada, acreditar nesses troços aí. Ele era zerado em muita coisa, né? Ele podia muito bem olhar e falar assim, cara, acreditar é bom. Foi bom pra mim ficar sem droga. Foi bom pras pessoas ao meu redor. Eu só errei a pira. Né? Ele tem um bom senso. Fica com o que é bom, Tim. Fica com o que é bom. Por isso que daí, como é que tem a cena icônica dele? É quando ele mesmo chama a polícia, diz que tá cheio de droga e ele não precisava daquela metralhadora, mas ele dizia, tá com uma metralhadora. Aí chega o policial, tá lá largado com a metralhadora. Tá, fui eu mesmo que liguei. Pô, me leva, pelo amor de Deus. Me prende, porque ali era o sujeito assim... Desisto de mim mesmo, eu não sei lidar comigo mesmo. Alguém faz alguma coisa por mim. Ele não tinha mais ninguém pra fazer alguma coisa. Ele chama a polícia pra ver. Daí a polícia chega e fala assim, eu que não vou me meter nessa confusão aqui, minha mulher gosta do homem, eu não vou fazer. E larga o cara ali. Então, eu adoro quando o cara acha que vai ser super simples assim, e o próprio cara que deveria fazer parte do roteiro, né? Sim. Não, vamos prender não, cara. Esse maluco aí, cara, isso aí não é problema nosso. Não é problema nosso, não é mesmo. Mas você vê, olha o tamanho da tragédia humana que tem ali. Se você retira o aspecto do talento e da música, é uma baita de uma história trágica que não viraria filme nunca. Nunca, entendeu? A música vira uma desculpa, de certo modo, pra você contar aquela história. Tem muita gente que diz que não foi daquele jeito, que o Tim Maia não era tanta tragédia assim. Vamos sempre botar como diz os latinos, com grano Salles, né? Vamos levar as coisas mas o fato é que ele morreu desse jeito. O fato é que com bebida e com droga e a quantidade de fatos que se sabe de shows cancelados, de brigas, é uma verdade. É impossível. É impossível ele ser tão diferente daquilo. É impossível ser muito diferente daquilo, porque o cara... Ele não desmarcava show porque ele tava doente, entendeu? É simplesmente... Tanto que eu vi esses dias, eu vi o documentário do Mussum que tem no Prime Video. Por sinal, é um bom documentário pra gente fazer, até dá pra fazer alguma coisa. E lá mostra que o Mussum era o artista, coisa e tal, mas os filhos deles falam, meu pai era pai. Ele chegava, ele sentava, ele brigava, ele falou assim, até hoje, tem um filho que fala assim, até hoje eu lembro da voz do meu pai reverberando em casa quando eu tirei uma nota baixa no boletim. Ele era pai,
Ele tinha 18 famílias, mas ele era pai de todos. Porque é bem assim a história do Mussum. Ele cumpria. Só que daí o que acontece? E aí os filhos falavam assim, eu nunca vi meu pai chegar bêbado em casa, entende? Então assim, é uma outra postura. É um outro modelo, né? É um outro modelo, e ele viajava com o Dedé de carro pra fazer show não sei aonde. Aparece o Dedé contando umas histórias assim, tipo, a gente fazia, tipo, uma cidade aqui, outra cidade ali, daí a gente virava à noite pra ir pra outra cidade. Era uma loucura aquilo, né? Apesar de ele já ser o Trapalhão, já fazer tudo aquilo. Então você vê assim, é óbvio que um sujeito que ele é músico e desmarca show, coisa e tal, é óbvio que tem um problema muito grave. Tem. Seja por estar bebendo demais, ou seja porque não gostou de alguma coisa do problema do tipo... Então não tem como você olhar. Você até pode falar, não era tanta droga assim. Tem até uma matéria que o Chico leu aqui agora de manhã. Eu nunca vi o Tim Maia mal vestido. Coisa... Cara, isso pouco importa, velho. Entende? Pouco importa. Todo mundo sabe que ele cancelava show e ele não ia e que ele usava droga. Entende? A gente percebe isso na história dele. E aí você percebe que é o quê? E é um problema da vocação. Quando o sujeito ele tem a possibilidade de realizar a vocação dele e de certa forma ele queima aquela possibilidade e ele não aprende com esse erro de caminho e na humilde ele volta para tentar realizar, se ele não tem essa humildade de falar, deu merda, deu ruim, eu preciso abaixar minha bolinha e voltar. Se ele não... Ele vai cristalizar uma postura. Que às vezes é suicida, é uma postura. Sim. Ou ele de fica, revolta. ele fica refém do próprio desgosto que ele tem com aquilo que ele mais ama de fazer. E daí não é à toa que os artistas que sobrevivem a isso, quando chega na velhice, de certo modo, eles querem fazer alguma coisa que é muito, muito do coração deles, que é um negócio que não importa se vão gostar, onde, de certa maneira, quem eles são vai se manifestar naquilo que eles estão fazendo. Por isso que, para mim, o modelo icônico desse tipo de redenção é o Johnny Cash, com os discos finais. Então, o que é legal de ver como se ele não é um modelo negativo, vamos dizer assim, o Tim Maia, não dá pra você botar o Tim Maia, eu quero ser o Tim Maia. Não, você quer ter o sucesso dele, quer ter o talento dele, você quer fazer as músicas dele, mas você não quer ser ele. Eu queria ter aquela banda. Também. Eu também queria ter tudo isso aí, mas eu não queria ser o Tim Maia. Eu queria ser o baixista do Tim Maia, mas tudo bem, deixa pra uma próxima. Deixa uma próxima encarnação racional. Né? Mas ele não é, então, esse modelo. Mas quando a gente olha pra história do Tim Maia... Não, desculpa. Quando você vai pra história... Quem são os modelos do Tim Maia? Entendeu? E aí você vê que o pai dele, quase nada é contado no filme. Né? E talvez seja um problema talvez até dos biógrafos ali, o Nelson Motta, que, né, enfim... Para você ser biógrafo, tem que ter uma noção de biografia humana para saber o que é importante. Né? E é óbvio que a figura do pai dele era importante para o Tim Maia, por quê? Porque quando o pai morre, é que ele decide para os Estados Unidos. A virada de chave que acontece do Tim Maia, da adolescência, juventude, é a morte do pai dele. A morte do pai dele muda as coisas para ele, faz ele se fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu ficar aqui, eu vou ficar engolido por esse mundinho. Eu tenho que sair, eu tenho que ir para os Estados Unidos de qualquer jeito. E coragem não faltava para o homem. Não, era temerário. Não vou falar que é coragem, porque ele era muito temerário, porque vai sem saber inglês. Com aquele temperamento, né? Já era pra ter morrido de pipoco em 2 dias. Tem uma história engraçada que diz no Tim Maia que um dia ele foi pra França, chegou na França lá, coisa e tal, foi atravessar a rua, alguém buzinou, xingou ele falou, xingou o cara, alguém veio falar com ele, eu não entendo nada que vocês falam, seus merda, voltou pro avião, voltou pro Brasil, um negócio assim. Ou seja, é o cara que tinha coragem, falando, vou pros Estados Unidos e vou no peito, na raça, entendeu? Vai embora. Isso me lembra uma história do Vampeta, cara, ele tava num podcast desse aí semana passada, ele contando que num jogo nos Estados Unidos, com uma brigarada no campo, os caras um batendo no outro, jogando, mas ainda tudo velado, né? Aí ele sentou a mão um pé no outro, caiu assim, aí foi meio que pedir desculpa, né? Aquela coisa toda. Aí perguntou, como é que é desculpa em inglês? Aí o outro fazia, congratulations. Congratulations. Aí o cara levantou querendo briga, o cara se quatro. Eu me lembrava essa história vendo o filme do Tim Maia. Cara do Tim Maia fazia essas merdas, né? Tudo errado. Mas o pai dele era uma figura. Quem era o pai dele? A gente não sabe. Não temos elementos suficientes. Quando a gente fala de procurar modelos, você vai ver procurar norte, procurar farol, procurar alguma coisa que te encaminhe. Às vezes, se você não tem em casa, se você não tem um professor, alguma coisa, eu acho que quando coloca ali que ele se frustrou muito com o padre, porque viu o padre lá transando, não sei o que, aquela coisa errada, que é a mesma coisa que ele viu no outro cara, que é o da imunização racional, você vê o guri tendo os seus modelos e aqueles modelos, caralho, não quero essa porra aqui não. Não vou. Aí depois, quando ele briga com o cara da imunização, mesma coisa. A falta de modelos dele faz com que daí depois, quando ele descobre a coisa da música, ele vá se modelar pela música, nos artistas.
né? Quando ele vê lá quando tem a tragédia lá foi junto, né? Eles falam a tragédia do pai, a morte dele, a tragédia dos músicos lá, quando o dia que a música morreu, que é o dia que morre o Rich Valens, a tragédia de avião, tem um filme, o filme do La Bamba conta essa história. E aí tem mais uma terceira coisa que aconteceu. Eu não me lembro o que era, mas no filme eles citam lá, que faz com que ele vá para os Estados Unidos. O modelo que ele tem, então, é a coisa do fazer a música. E o que no meio da música, o que tá mais acessível para ele? É essa vida de sexo. Ditadura? Não faz, né? Eu acho que a ditadura é quando ele volta, né? É verdade. Acho que é quando ele volta. É o sexo, drogas e rock and roll. Uma hora no filme falam, né? A vida do Steve era droga, sexo e drogas. Mais drogas. Sexo, drogas. E mais drogas. Era mais ou menos isso. Esse era o modelo dele. É nisso que ele criou. Para ele sair disso, ele tem que enxergar o próprio meio, ver o tamanho da merda que é aquilo, né? Porque quando você pega, por exemplo, a Janaína, que é a mulher da vida dele e tudo mais, era uma groupie. A mulher chega no limite dela, ela deixa o filho com o Tim Maia. Não, essa coisa do deixa o filho... Não tem ninguém Maia, assim, certo da cabeça até ali, alguém né? pode até estar perguntando assim, tá, mas vocês não vão contar da parte emocional, afetiva do Tim Maia? É de um piá de 15 anos. É de um piá de 15 anos. É um piá de 15 anos, que daí nas músicas ele conta, eu preciso ser amado, né? Se você quiser aí, na galerinha do Camada 4, é um puta de um Camada 4. Não, mas o lado emocional dele ainda é muito imaturo, entendeu? Ele não faz grandes movimentos, ele se afunda nas drogas quando a Janaína larga dele, de uma maneira assim muito juvenil, entende? Muito. Tipo assim, você tem um filho... Ele é muito sem recurso, ele conhece assim muito pouco. É quase dar uma compaixão, né? A dó, a pena, vamos dizer assim. Porra, um sujeito, né? Como diz o amigo dele, se eu tivesse 1% do teu talento, mas é como se o amigo dissesse assim, cara, se eu tivesse assim, 1% do teu talento, com um pouco da maturidade que eu tenho, meu amigo, eu fazia um estrago, entende? A questão é essa. E o Fábio é legal porque o Fábio diz assim, nesse meio, como é que você desperta que, cara, não dá pra ser desse jeito? É quando você chega no limite e diz, pra mim deu, cara, não dá pra levar essa vida mais. Que é o que o Fábio faz com o próprio Tim Maia. Em alguns momentos, né, o show depois do Racional, que ele tá na bateria, que ele xinga aí, cantar pras galinhas, um desrespeito total com o público, e o Fábio pra mim chega. Tomar no cu. Pra mim chega, ele vai embora, né? O Fábio vai embora, ele ainda fica, o Fábio, né? Aí demora, fala, pra mim deu. Então, e se você não chega nesse deu, você dificilmente vai sair. Mas pra você dizer deu, você tem que encontrar uma outra coisa. A única outra coisa que apareceu na vida do Tim Maia foi esse troço da desmagnetização e da imunização racional. Pra você ver quão desorientado, que imaginário pobre, que falta de recurso, que falta de modelos o sujeito tinha. E veja como eles falam no filme, né? E foi só entrar numa normalidade, o Tim Maia entrar numa normalidade, que ele vai pra pira racional. Eu não acho isso, eu acho que a questão foi o quê? É só ele entrar em contato com uma vida ordinária, uma vida cotidiana, né? E principalmente com você que tem filho pequeno, você sabe como é que é. É só você ter um filho pequeno pra você ver que a realidade, ela muda suas cores e possibilidades. Você fala assim, cara, eu só quero dormir, entendeu? Essa criança não pode chorar. Você volta pra um negócio muito básico, entende? Sim. Que eu acho que alimentar uma criança, né, trocar a fralda e ficar olhando ela 24 horas por dia pra ver se não vai morrer, eu acho que é um negócio que dá uma diminuída na perspectiva de vida. Porque volta pra um negócio muito primitivo. O que acontece que eu acho do Tim Maia ali é que ele começa a entrar numa vida que seria natural e que a partir daquela construção daquela vida familiar ele poderia construir algo maior. Quando ele entra ali, aquilo dá um incômodo, porque parece que tá errado por causa do modelo. Claro. O modelo é muito assim? pouco. Ele alimenta muito pouco. E aí quando você vê, ele é isso, né? É essa pessoa, sem esses recursos. O que a música dele vai expressar? E aqui é que entra a coisa da vocação do artista. O artista, ele tem que expressar. Ele não pode não se expressar. Ele tem que construir obras. Mas essas obras são manifestações de quem ele é. E aí quando você vê a fase do racional, é a manifestação, a expressão daquilo que ele estava estudando, lendo, querendo ser, se arrumando na sua vida. Transparece aquilo ali. A racionalidade dele daquele período. Quando você vai para antes e depois das músicas, as músicas elas acabam sendo ou música de dor de corno, músicas românticas de quem quer amar e ser amado e não consegue, ou então é uma coisa meio festiva, que é um sentido meio fuga
fuga do naufrágio, né? Então, tipo, vale tudo, é dançante, não sei o que, não sei o que. É um negócio disco e tal, do funk. É um dos papéis da música fazer aquilo ali. Mas a música já não tem uma expressão de algo mais do que simplesmente, tipo, é isso aqui que eu aprendi, isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu vou compor. Né? Então, fica um sujeito meio sem com muito talento, mas com muito pouca personalidade nas suas obras. Quando você olha para as músicas daí românticas dele, mesmo as de antes, para vocês entenderem o que é a coisa da expressão, assim. Quando você pega Ela Partiu, que é quando a Janaína vai embora, que é uma música que você não vai encontrar no Spotify, por exemplo, porque tá um disco chamado Tim Maia e Convidados. Eu não procurei no YouTube para ver se você acha. Você encontra Ela Partiu, a música solta, mas não sei se você encontra o disco, porque não tá em nenhum dos discos dele. É um disco que tá, tipo, ele toca com o Belchior, com o Alceu Valença, Geraldo Azevedo, mais um monte de gente que ele toca aquilo ali. Quando você escuta Ela Partiu, que eu acho uma puta música, uma das melhores músicas dele, ali tá o coração dele, entendeu? Ela partiu e nunca mais voltou. E nunca mais voltou mesmo, entendeu? A cena é maravilhosa, inclusive, quando ele tá cantando e ela volta, né? Ela volta com o grávida, ele aceita e tudo mais. Ou seja, na vida real ela meio que voltou, mas na prática ela nunca voltou pra ele, né? Porque abandona e depois nunca mais conseguem ficar juntos. Quando você vê as músicas do começo, né? Quando você vê o quanto as meninas lá, a famosa história de Azul da Cor do Mar, que é que ele tá na República, ele começa os caras transando e ele olha para um quadrinho ali e começa Azul da Cor do Mar. Quando você vê o que ele tá expressando, né? Um desejo de amar e ser amado. Tem uma coisa muito juvenil, muito 15 anos, muito camada 4, para quem vive dentro dessa bolha, que é um negócio, precisa ser amado. E ele vai expressar essa necessidade de amor e de ser amado em várias coisas. O que é legal de ver, não dá para desenvolver isso no Tim Maia, mas uma coisa que é legal de ver no artista é que o artista tem uma sensibilidade maior. E essa coisa sensível acaba transparecendo, né? E esse negócio do amar e ser amado, expressar amor, eu acho que faz parte da vocação do artista. Né? O querer ser amado pela sua plateia, de certo modo, é uma expressividade disso. A coisa meio de vida de putaria e tudo mais, já é uma perversidade, digamos assim, dessa capacidade de amar e ser amado. É uma necessidade, né? Quando a sua vocação é a expressão artística, seja ela qual for, você espera que essa expressão artística alguém escute, né? Alguém preste atenção, né? Que alguém goste. E você se sente amado com isso. É muito difícil ter um artista que não queira que alguém ache bonito o que ele faz, né? Porque daí ele também duvida da própria vocação. Claro. O cara tem que ser um santo mesmo. Eu só tô aqui... Eu tô aqui expressando pra Deus, entende? Mas daí até mesmo assim você tem que ter um norte pra ver se tá bom, se tá ruim, né? Mas até assim Deus vai ter que dar algum retorno, né? Exatamente. Você tá fazendo para um leitor, um ouvinte. Tem isso. O Zondio fala da pulsão histérica, né? A coisa de ter um público, né? De ter um público, você tem que ter isso. Tem que ter isso. Uma coisa que eu acho legal da coisa dos músicos, e por isso que música romântica de amor é as que mais são compostas. Filmes, tem que ter história de amor, etc e tal. Porque essa necessidade de amar e ser amado é da essência do próprio ser humano. E aí, quando você não consegue isso, então os artistas, por isso que tem um monte de artistas que consegue fazer música de corno muito boa e nada além disso. Por quê? Porque ele talvez ali sim tem uma expressão de alguma coisa que ele realmente viveu. Aquilo ali é realmente sincero e vivo naquilo tudo. Mas quando você não tem isso, sempre assim, quando você não consegue amor, você compensa na base do poder. Entendeu? E aí, poder para um músico não é o poder o poder tal que a gente... com um poder de ordem física, vamos dizer assim. É o poder do controle da própria circunstância musical, no final das contas. E o Tim Maia, quando ele monta os negócios da Tijuca lá, sei lá como é que é o nome daquela primeira bandinha que os padres lá bancam, que ele suborna os padres pra bancar, que ele tá lá ajeitando, que é a cena inicial do filme, né? Ele tá, o chimbal ali e tudo mais, e o cara tocando a corneta desafinado. Mas quando tinha aquele ouvido, aquilo devia ser um gato numa cuíca, né, cara? Um troço horroroso. Ele pula em cima daquele sujeito e fala, porra, porque ele não consegue não ter o controle disso tudo. Ele tem que ter o controle. A banda dele tem hora que ele fala assim, vocês trabalham pra mim, não sei o quê. Tem que estar no controle dele. O show, o retorno, é o controle. É um desejo de controle muito grande que torna intratável, inconvivível a figura do Tim Maia. Porque tem que ser nos termos dele. Porque é exatamente isso, né? Quando a pessoa não consegue ter essa expressividade o amar e ser amado não é natural, e no artista é muito fácil ele perder a mão nesse sentido, ele querer ser mais amado do que amar, vamos dizer assim, ou ele se colocar em alta cota porque ele merece, né? É o que eu falo sempre. Eu já tive alguns pacientes assim que eles acham ruim que eles chegam em casa e a mulher dele às vezes fala alguma coisa pra ele, o cara fica puto. Lembra uma vez que eu atendi um policial, ele falou isso. Porra, chega em casa, minha mulher
me enche o saco, coisa. Eu falei, porque isso é a síndrome do rockstar. Qual que é a síndrome do rockstar? O cara vai pro palco, todo mundo tá lá pagando um pau gigantesco pro cara. O cara chega em casa, a mulher fala, tem que jogar o lixo. Porra! Eu vou jogar o lixo. Entendeu? E você não precisa ser muito, entendeu? Eu já usei esse argumento. Basta você trabalhar das 8 às 6 e voltar pra casa achando que a mulher não fez nada. Eu já usei esse argumento com a minha esposa, não me orgulho disso, de, um monte de gente querendo me escutar e você não me ouve, sabe? Aquelas coisas assim. Na hora né, temperaturas altas, a gente solta essas coisas. É ridículo isso, porque é como se, eu tenho que ser amado full time. É muito fácil a vaidade e o orgulho chegar nesse ponto. Sim. E aí ele vai pro poder, né? E aí quando a gente fala, como o Chico falou, do poder, a gente percebe hoje em dia que tem muito músico que entra ou muito artista que acaba entrando numa coisa meio política, ideológica, também. Que aí começa a te dar um pouco de poder. A Nina Simone foi um pouco disso. Sim. Você vê lá o documentário da Nina Simone, ela fala, vocês estariam dispostos a matar, vocês estariam dispostos a... Tipo assim, tem uma pegada... Você ganha um poder fudido, por quê? Porque o artista cai no ponto de que... Você se torna líder, né? Ele não percebe que ele tá sendo usado pelo poder do outro. Ele acha que ele tá dominando a parada. Uhum. Ele acha que a embalagem é mais importante que o conteúdo, vamos dizer assim, né? Então, mas o que acontece é isso, assim. Ou então ele vai para um núcleo, né? Você falou agora do poder ali. Eu lembro que uma vez, acho que a Madonna veio pro Brasil. E a Madonna, pra ir pro hotel aqui no Brasil, que evidentemente, vamos dizer, ser o mais foda, blá, 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 ela trouxe a sua própria patente. Uhum. Tiveram que instalar a própria patente, né? Ou aquela história de 1000 toalhas, rosas, não sei o quê. Por que os artistas fazem isso? Porque é poder. É poder. Eu posso. Essas pessoas vão me atender. Ou então aquela coisa assim, quando você pega esses artistas que tem uma galera gritando o nome dele, coisa e tal. Tem uns artistas que vão lá, dão autógrafo, coisa e tal. Sim. Tem uns que, tipo, fazem questão de menosprezar, entendeu? Uhum. Tem os artistas que fazem questão de xingar a plateia. Entende? Que é um autodesprezo. E aí a gente entra numa coisa do Tim Maia. Aonde levou esse poder e esse controle como um substituto pro fato de que ele não era amado? Ou não era amado o suficiente, ou não foi amado mesmo. É a cena na qual ele chama a polícia para levar ele. O que é isso? Senão a rendição desse controle pessoal. Eu não me aguento, eu não sei o que fazer, pelo amor de Deus, me levem. Prefiro estar na prisão do que estar aqui. É meio Raskolnikov aquele negócio ali, meio crime e castigo aquela porra toda. Mas no que ele se rende? É essa necessidade de estar no controle da situação, no qual, quanto mais o cara acha que está no controle, menos ele está no controle. Exatamente. Quanto mais ele quer ter o poder, menos ele tem o poder, ou mais ele bota os pés pelas mãos. E aí, meu amigo, você vai ter que ladeira abaixo, juntar os caquinhos, para depois o cara recuperar, através de uma humildade, às vezes daí ele perde toda a confiança na voz, no talento pra fazer. Às vezes o cara desiste da vida de músico, daquilo tudo. Porque ele sabe que aquilo de certo modo vai fazer mal pra ele. Por quê? Porque de alguma maneira ele tá querendo preencher afetivamente, né? Mais até do que amor. E ele acaba ficando refém daquele negócio que vira uma droga pro cara. Uhum. O cara precisa estar no palco, ele precisa estar viajando, ele precisa estar fazendo aquilo, porque sem aquilo ele não é nada e não é ninguém. Uhum. E aí é aquela coisa, isso é uma vocação? Fala assim, até um certo ponto tem vocação, porque... Ele nasceu para fazer aquilo, mas ele nasceu para ser alguém, fazendo ou não fazendo aquilo, entendeu? Porque às vezes ter sucesso é muito mais sorte do que mérito, em vários sentidos. Às vezes eu penso nisso, né? O que aconteceria se, vamos dizer, pegar o exemplo do Tim Maia, o que aconteceria com o Tim Maia se ele tivesse lançado os discos dele e depois o Racional ali, enfim, já dele tivesse pública? Onde é que o Tim Maia estaria? Será que ele teria sido o cara que fosse pra valeta e ia morrer? Ou será que não seria o cara que ia baixar a bola e ser maduro e cuidar dos filhos, ser um bom pai? Adquirir o bom senso de uma maturidade, né? Teve, quando eu tinha banda ainda, eu lembro que resgataram um sujeito lá, esqueci o nome dele. Enfim, resgataram um sujeito dos anos 70 aí que tinha um disco mega soul, assim, bem, bem interessante. E aí, o que aconteceu foi que resgataram o cara e ele continuava sendo só um avô. Ele era um avô que estava em casa. Sim. E aí essa galera de internet foi descobrindo, marcaram um show. E eu lembro que aqui em Curitiba, uma banda amiga minha lá, Bananeira, foi lá e fez um show, fez a base, tirou o disco inteiro dele, né, no instrumental. Fez a base pra ele cantar. O velho tava feliz pra caralho. É uma realização de vida. Ele chegou numa cidade que nem imaginava, com uma banda tocando os arranjos dele, ele cantou uma plateia... Ele tava super feliz. Só que acontece o quê? Foi um cara que fez, né, o que o pessoal chama de One Hit Wonder, né? Faz uma música só, e daí, ou então faz um disco famoso e depois ladeira abaixo a banda acaba, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, né? Será que esse Tim Maia
né? Se não tivesse acontecido outro destino na vida dele, será que ele não teria, então, sido alguém, ou sido quem ele deveria ser, do que essa pessoa que ele foi? Porque dá uma tristeza no final do filme. Tanto que o filme tem que apelar, né? Pra não terminar de maneira tão o filme triste. Aí, de repente, aparece ele... qual é a música que você quis me apresentar tocando aqui, pro Roberto Carlos, e você fala assim, mas qual que é a relação disso? Nada, não tem nenhuma. Nenhuma, é só do tipo... Mas vamos lembrar que ele foi legal. Olha como músico ele era. E o final é simbólico dessa separação entre vida e o trabalho dele, vamos dizer assim. E no qual você não vai conseguir encaixar as duas coisas se você quiser usar uma para desculpar a outra ou justificar a outra, ou então para punir, né? Para você jogar fora uma coisa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E a figura do Tim Maia, ela é, para mim, assim, é aquela coisa. O talento musical não é vocação. Entendeu? Você ter talento para jogar futebol, para você ser músico, etc e tal, significa uma facilidade para você ser melhor do que os outros e conseguir fazer aquilo. E é claro que o talento, você tem que fazer alguma coisa com esse talento. Parábolas dos talentos. O que você fez com o talento que eu te dei? Você quintuplicou esses talentos ou você escondeu? Porque o cara que é talentoso e não arrisca nunca, tá errando. Mas também o que desperdiça o talento também não ganha grande coisa. Na parábola do talento eu sempre achava que devia ter um sujeito que sumiu. Né? Deus deu Dissipou. 3... Tipo, teve um que enterrou, um que rendeu e devolveu e outro que desapareceu. O Tim Maia é um que devolveu algumas coisas, mas muito pouco perto do tamanho do talento que ele tinha, uma questão de senso de proporção, né, do que ele podia fazer e daquilo que ele fez. E tem uma outra coisa que é quando você vê que o talento artístico ele pode ser justamente o demônio tentando você, entendeu? Sim. Entendeu? Enquanto você tiver esse talento, enquanto você vai se dar bem nessa... Pula daqui, salta daqui. Já que você é o cara, faz tal coisa. Vai todo mundo gostar, vai todo mundo fazer isso. E aí é o demônio que tá usando algo bom em você pra te desmontar na vida, né? E aí você não consegue escapar dessa circunstância. Então a vida do Tim Maia é uma tragédia. É um naufrágio total, no qual tem um naufrágio da vocação, na qual há uma vocação em que ela é realizada em alguma medida, mas não da maneira suficiente como poderia ser. Isso significa que então as obras dele diminuem de valor, etc? Não. Até pelo contrário. Até às vezes as músicas até crescem e ganham mais valor a partir do momento que você tem um senso de proporção, né? Entre uma coisa e a outra, e você não absolve, né, os pecados, os erros da pessoa porque ele fez boa música. Tampouco você joga as músicas fora porque o sujeito não era lá essas coisas. Nenhuma coisa nem a outra. Igual você vê um jogador, senso, né? É igual você vê um jogador de futebol aí que jogou bem pra cacete, mas depois se perdeu. O Adriano é um exemplo. O Adriano. Tem aquele outro, o Jorginho, não? O Robinho que se fudeu. Condenado por estupro. Condenado por estupro. Foi a zona. O Garrincha que bebia que nem um condenado. Porra. Entendeu? Podia ser muito mais, não foi. Foi assim, mas o que tem é maravilhoso, mas porra. Mas não, uma coisa não anula a outra. E daí fica esse questionamento pra você, meus caras, entendeu? Você está realizando alguma coisa, está tendo integração com o seu ser, como é que funciona isso? A gente vai conversar. Integração da personalidade, né? Integração da personalidade, a gente vai falar muito sobre isso esse mês, até por sinal, no final do mês vai ter uma novidade aí pra vocês. Tem as 3 lives, já dá pra chamar, né, o povo? Já dá, né? Já. Que vai ser segunda, terça e quarta. Da semana que vem? Não, é no finalzinho de agosto pra setembro, né? Como vira, né? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Sabia que tinha algum recado pra fazer? Tinha que ter tinha dado um recado. Vamos gravar o recado, Chico, depois a gente termina o podcast e volta e grava o recado. Tá bom, então. Tá feito. Mas lembrando isso, então, dia 30, 31 de agosto e 1º. Dia 30, 31 de agosto e 1º de setembro a gente vai ter novidades pra vocês. E aí também fica essa dúvida pra você. Você está imunizado? Imunização racional. Tá, vamos lá pra terminar esse podcast. Eu só quero sossego. Esquecemos de falar de sossego. Sossego é quando ele volta assim, eu cansei de mim mesmo. Eu só quero sossego. Falei, não vai dar desse jeito. Não vai dar desse jeito. Não dá pra cheirar pó e querer sossego, né, cara? Não dá. É tipo dar açúcar pra criança e falar, eu só queria que ele dormisse. Mas vamos terminar com bom senso. Bom senso. É o que precisa quando a gente fala do Tim Maia e de vocação também. Do disco racional. Então é isso. Bom senso de Tim Maia. Termina aí. E voltamos semana que vem. Abraço.